Brasil se consolidou como palco de alguns dos maiores eventos do mundo. Mas por trás de cada feira, congresso ou exposição, existe um trabalho enorme de estratégia, operação e inovação. E é sobre isso que falamos aqui no Green Room, o podcast do mundo do marketing, onde os bastidores do setor de eventos ganham voz. Hoje o papo é com João Paulo Piccolo, CEO da Nuremberg Messe Brasil, braço de uma das principais organizadoras de feiras do mundo. Vamos falar sobre crescimento, desafios, portfólio e o que vem pela frente para esse mercado que não para de evoluir. Seja bem-vindo ao Green Room. João Paulo, obrigado pela presença aqui no Green Room. É uma honra te receber aqui no palco do nosso podcast. Cara, para a gente começar, conta um pouquinho desse momento da Nuremberg Messe no Brasil. Quais são os principais desafios? Qual que é o status da operação aqui no país? Legal. Primeiro, obrigado a você, Edu. Um prazer estar aqui contigo, investir um tempinho nesse podcast. Acho que antes de mais nada é legal falar de uma forma muito rápida quem é a Nuremberg Messe, se me permite, né? Com certeza. A Nuremberg Messe é uma operação alemã de eventos. Basicamente, na Alemanha, a gente tem duas frentes de negócio. A gente tem um centro de exposições, que hoje está listado entre os 10 maiores e mais modernos do mundo, fica na cidade de Nuremberg. E a outra divisão de negócios é a empresa que organiza eventos, feiras de negócio. A gente é líder em algumas indústrias, como feira de brinquedo, feira pet, feira construção civil, tecnologia. E aí, saindo da Alemanha, a gente tem 7 subsidiárias. A gente vai dos Estados Unidos, China, Índia, Itália, Grécia, Áustria também e Brasil, né? Brasil hoje é a maior operação do grupo, fora da Alemanha. E a gente tem vivido um momento muito especial de muito crescimento, muito trabalho, eu diria, mas também muito crescimento. Hoje a gente atua em um pouco mais de 20 setores da economia, com 16 eventos de negócio. A gente é líder no mercado de construção, com 7 feiras. A gente também é muito conhecido no mercado farmacêutico e no mercado cosmético, com a FCE Pharma e a FCE Cosmetic. Mercado de tecnologia, mercado de sapatos, calçados, né? Hoje o Brasil é a 4ª maior indústria do mundo e a gente tem um evento chamado BF Show, em sociedade com a Bicalçados, né? Uma entidade de classe que representa a força do setor. São 2 edições que a gente faz por ano, né? Primavera, verão em maio, outono e inverno em novembro. Também temos eventos de aviação executiva, mercado de luxo, com a sociedade com a JHSF, enfim. O nosso momento é muito bacana. Nesses quase 10 anos que eu estou à frente, nós estávamos em 7º, 8º na época, né, em 2016. Hoje a gente já é uma das 3 maiores organizadoras de feira aqui no Brasil. Agora a gente começa uma agenda de crescimento inorgânico através de aquisições. Então é um momento mais do que especial, que deve ser celebrado e a gente vai continuar o trabalho forte para continuar crescendo a nossa participação aqui no Brasil. Que legal. Você comentou que está há 10 anos e a Nuremberg aqui do Brasil está o quê? Uns 15, né? 15 anos. A gente entrou em 2009, quando adquiriu uma operação americana, chamada na época Nielsen Business Media, né, que era a divisão de feiras da AC Nielsen, pesquisa de mercado. E aí, desde então, a gente vem crescendo a nossa participação no país. Legal. E esse salto que vocês deram, assim, em tão pouco tempo, né, num setor tão competitivo, de ali figurar entre o 7º, 8º, pular para brigar nas primeiras 3 posições, ao que tu acredita todo esse sucesso e tão rápido? Quais foram as decisões mais acertadas, assim, nesse período? Legal. Eu acho que a primeira decisão que eu entendo que foi a mais assertiva foram as pessoas, né? O nosso negócio é feito de pessoas, então eu diria que houve um investimento pesado em trazer os melhores profissionais, trabalhar na Nuremberg Messe, obviamente dar condições para que isso aconteça, também deve ser colocado na mesa, e atitude, né? Eu sempre brinco que você pode ter as melhores pessoas nos lugares certos, mas não é só isso. Tem que ter atitude, tem que ter coragem, tem que ter apetite para risco. Eu diria que nesses quase 10 anos já acertei muito, mas também já errei muito. E acho que esses são os aprendizados que ficam, que faz você ficar mais maduro, mais responsável na tomada de decisão para criar mais eventos ou trazer eventos já existentes para o nosso portfólio. Legal. E quando você olha assim para todas as subsidiárias, né? Você falou de Grécia, dos países. Índia, China. O nível de maturidade dessa operação do Brasil em relação às outras, você falou que o Brasil já é maior fora da Alemanha, né? Isso. Qual que é o tamanho, o nível de maturidade dessas outras subsidiárias aí ao redor do mundo?
Olha, na Grécia, por exemplo, é a maior empresa que tem no país, né? É o Fórum SA, é o nome da empresa, inclusive. É uma empresa que lidera porque o portfólio de eventos que eles têm é basicamente gastronomia, turismo, que é a maior participação do PIB na Na Grécia. Grécia. Então é uma empresa também muito forte, sem contar que eles são divertidíssimos. Eu adoro trabalhar com os gregos, é uma cultura muito similar à brasileira. Na Índia, a gente tem uma participação muito forte também. É a maior empresa alemã que está na Índia. Na China é mais difícil, é um mercado muito competitivo, onde todos os players estão lá, mas também temos uma operação que já tem aí quase 10 eventos de negócio. Na Áustria, ela funciona muito mais como um braço comercial, que leva muitas empresas para participar dos eventos em Nuremberg. Itália tem feira própria, também uma operação ainda pequena, a mais antiga da casa, acho que a operação italiana foi a primeira iniciativa do grupo fora da Alemanha. Então depende muito do mercado, não só do ano que foi inaugurado, mas da maturidade de cada mercado. A empresa é alemã, né? E curiosamente, no último episódio eu falava com o Renato Fabre da CCXP e ele contou da aventura que foi levar a CCXP É, para a Alemanha, né? Eles fizeram 3 edições, foi antes da pandemia, a pandemia acabou atrapalhando um pouco os planos, mas ele comentou muito sobre o aprendizado cultural que ele teve ao levar a CCXP para a Alemanha, tendo um sócio alemão, tendo uma operação com um público diferente, né? O fandom brasileiro é diferente do fandom alemão. Conta pra gente um pouquinho desse choque cultural, assim, da operação do Brasil com a operação é. alemã e como que vocês trocam. Legal, uma boa pergunta. Eu tive a oportunidade de trabalhar com outras culturas, americana, inglesa, e olha, tem sido um grande prazer trabalhar com o alemão. Ele tem um olhar verdadeiro de médio e longo prazo, que faz toda a diferença, né? Não é aquele olhar imediatista, né? Que você precisa de resultado já na primeira ou segunda edição. Se o plano for de 5, 10 anos e é um plano sólido, é um negócio, a gente tem que remunerar a empresa, mas se for demorar um pouquinho a mais e o plano é sólido, por que não investir? Então tem sido um grande prazer trabalhar com essa cultura. Eles gostam muito do nosso jeito. Eu brinco internamente com a minha turma que o mix dessas agendas, né, dessas culturas diferentes é que fazem a gente estar onde está. Tem sido um aprendizado constante. Os caras entendem muito do nosso negócio. Eles que criaram os nossos negócios. Não é à toa que na Alemanha, seja Metz Düsseldorf, seja Metz Colônia, seja Metz Munique, Nuremberg, enfim, não é à toa que eles são o berço da indústria de feiras de negócios no mundo. Todas as grandes indústrias têm a sua maior feira. E geralmente, eu diria que mais de 90% acontece no país, na Alemanha. E quando você olha assim para esse sucesso da operação brasileira, assim, especialmente nos últimos anos, além do faturamento que cresceu, quais outros indicadores vocês monitoram assim para acompanhar a saúde da operação e a saúde dos eventos dentro da operação? A famosa frase, né? Cash is king. O caixa, eu acho que é um olhar importante. E aí trazendo um pouco de experiência na gestão de empresas. Hoje a gente tem um caixa que nos permite olhar para crescimento inorgânico, aquisições. Acho que esse é um olhar que tem que ter. E o investimento contínuo, né? Você não pode parar de inovar, você não pode parar de olhar para outras frentes de negócio, não necessariamente só feiras, né? A gente deve falar um pouco mais para frente sobre outras unidades de negócio que a gente tem aqui no Brasil, mas acho que a gente misturar todos esses ingredientes na mesa, acho que esse é o diferencial da Nuremberg aqui no país. Legal, bacana. E aproveitando assim falar desse crescimento que vocês tiveram, né? Vocês estão olhando agora para crescimento inorgânico, vamos chamar assim, com as aquisições, mas houve um grande crescimento orgânico da empresa, assim, com novas feiras, o crescimento das feiras que já existiam, né? Conta pra gente um pouquinho, abre um pouco desse portfólio, assim, o Legal. que que tem dentro desse portfólio da Nuremberg aqui no Brasil? Legal. Olha, vou trazer exemplos de crescimento orgânico, né? A gente é líder no mercado pet, com uma feira chamada Pet South America, né? E aí, com o tempo, com o relacionamento com essa indústria, com esse setor se intensificando, a gente começa a entender outras oportunidades de negócio. E aí vem o quê? Os spin-offs, né? Então, também tem muito spin-off que sai dessa
comunidade que a gente se relaciona há anos. E no caso é a PetVet. A gente entendeu que precisava fazer um evento voltado para o universo veterinário. No passado, quando eu assumi, tinha nem 500 veterinários que visitavam a feira. Hoje, com esse spin-off e com esse trabalho forte que a gente fez nesse setor, são mais de 15 mil médicos veterinários que visitam a nossa feira anualmente. Então, essa é uma frente, né, um exemplo muito rápido de Uhum. spin-off, né, comunidades que você atua, você traz alguma coisa diferente que faz sentido para aquela indústria. Uma outra forma é lançamento de um produto novo, né, que basicamente é unir esforços. Né? Então, um outro exemplo que eu posso dar é o Catarina Aviation Show, que é uma sociedade com uma empresa, com um grupo que eu tenho muita honra de trabalhar, que é a JHSF. A JHSF, para quem não sabe, são proprietários do Fazenda Boa Vista, do Shopping Cidade Jardim, da rede de hotéis e restaurantes Fazano, e por aí vai. Eles têm um aeroporto chamado Aeroporto Catarina. Eles tinham uma intenção de levar um evento para dentro dessa estrutura, para promover o aeroporto. Hoje nós criamos um evento próprio em sociedade com eles, que acontece no aeroporto e hoje é o maior e mais importante evento de aviação executiva do país. Essa é uma forma de crescimento orgânico. Um outro exemplo é a Abrafat. Nós somos proprietários da maior feira de tecnologia para a indústria de tintas do mundo, chama European Coating Show. E aqui no Brasil, ela é de propriedade de uma entidade chamada Abrafat. E aí unimos esforços e hoje a gente faz toda a gestão completa do evento Abrafat no Brasil. Então, são alguns exemplos rápidos de como a gente olha o crescimento orgânico. Outro exemplo é a Feira de Calçados. O Brasil hoje é a quarta, quinta maior indústria do mundo, saindo da Ásia é Brasil. A indústria nacional estava descontente com as iniciativas que aqui existiam. Não vou ser delicado falar nomes, mas aí eles foram acionados pelos associados, precisamos fazer alguma coisa, e aí eles abriram um bid para o mercado. Todos os players participaram e a Nuremberg, felizmente, ganhou esse bid. E hoje a gente faz a Brazilian Footwear Show, 2 edições por ano. Já é a maior feira das Américas, uma das maiores do mundo, que mostra a força da indústria nacional. Que legal. E um setor que é muito forte também dentro do portfólio de vocês é o setor da construção, né? Dentre aqueles 20 setores que você falou, talvez o da construção é o maior, ou se não, Sim, um dos maiores ali que vocês atuam, né? sim. Como é que foi a expansão do portfólio nesse segmento Legal, específico? boa pergunta. A gente tem a Revestir, que é uma feira reconhecida não só no país, como no mundo. É uma feira que traz arquitetos, decoradores, construtores, engenheiros e a revenda. As grandes lojas de construção visitam a Revestir. E aí, com essa relação super saudável, bacana, e com a movimentação da Revestir do Transamérica Expo Center para o São Paulo Expo, abriu-se mais caminho, tinha mais espaço para trazer uma iniciativa nova. E a gente lançou a House Decor, que é uma feira basicamente de tintas e iluminação. Né? Quando a gente teve essa oportunidade, a gente olhou para dentro de uma revenda e entendeu ali qual era o material que mais se vendia. Então você tinha piso e revestimentos, louças e metais, que a Revestir abraça. Terceiro lugar, tintas. Quarto lugar, iluminação. Vamos fazer uma feira de tintas e iluminação. Então virou uma feira completa para o setor. É uma iniciativa nova, já tem aí 3, 4 anos, mas sold out. Não tem mais espaço para comercializar. Que mais? A gente tem a Glass, vidro plano, né? Construção civil, mercado automotivo em linha branca. Acontece a cada 2 anos, já é uma das maiores feiras do mundo do setor, maior inclusive que a feira americana, chama-se Glass South America. Que mais? A gente agora tem um lançamento, primeira edição agora, início de novembro, que chama-se Construleve, em conjunto com uma associação. Nós somos proprietários do evento, que chama ABCLS, Uhum. que é Sistemas Construtivos, Wood Frame, Steel Frame. Então a gente está bem animado também com esse projeto. Que mais? A gente tem outras feiras, é bastante coisa para lembrar, Que legal, mas cara. é um portfólio de fato importante. A gente olha para a Extenso. construção com muita atenção. E hoje, de fato, é o maior portfólio do país em termos de eventos de construção.
Aproveitando o gancho que você falou do Glass South America, que já é maior que a versão americana, né? Uns 2 episódios atrás eu entrevistei o PO, o Paulo Grande. Otávio, e eu fiz a seguinte pergunta para ele: cara, o Brasil está em condições de competir com mercados internacionais, com feiras dos Estados Unidos, da Alemanha, da China? Qual que é aonde está o calo do Brasil? Queria escutar a tua opinião também Legal, sobre legal. Eu isso. acho que o Brasil ele se destaca no continente. É, Ele é de fato a porta de entrada para a América Latina. Os nossos eventos são os maiores, sem sombra de dúvida, independente da empresa que organiza, independente do setor. O Brasil cedeia os principais eventos do mundo, das Américas, isso é fato. É óbvio que, dependendo do setor, os Estados Unidos lidera. É, Agora, voltando para a Ásia, né, vamos pensar em China. China não dá para competir. Eu estive recentemente na China, visitando um evento de energia solar, que, aliás, nós trouxemos para o Brasil, vai acontecer em março do ano que vem, no AMB. É um monstro, é um negócio que eu pessoalmente tenho dificuldade para entender ainda. Até Cara, Edu, processar. é muito grande. Esse evento em especial, ele tinha mais de 200 mil metros quadrados de venda. Então ele ocupava mais de 400 mil de pavilhão. Meu E de Deus. visitantes, mais de 500 mil de pessoas. Não tem nem espaço no Brasil para Não isso, né? tem, não tem. Fecha o centro de São É, Paulo para fazer evento. Eu acho que o Brasil se destaca na região. Eu sou fã das regiões, né, dessa tese regional. Eu acho que o Brasil ele é um player muito importante na América Latina. Europa você tem a Alemanha, a Itália também, ela tem um papel importante, mas a Alemanha em disparada ganha isso. Na Ásia, China, a Índia, eu tive na Índia algumas vezes, a Índia se destaca também. Tem alguns setores que são muito, muito fortes. É um país de mais de 1,4 bi de pessoas, então acho que só por isso você já mostra ali a sua força na região. Legal. Você falou agora há pouco do segmento pet que rolou spin-off do evento, né? Conta pra gente um pouquinho assim pro profissional de evento que nos assiste, como é que funciona essa decisão de spin-offar um evento? Por que spin-offar um evento ao invés de fazê-lo crescer dentro do evento que já existe naquele setor? Quais são os critérios que vocês adotam para tomar essa decisão? E já botando uma pergunta dentro da pergunta, Tá? isso não acaba enfraquecendo o evento de origem, tirando um pouco do público? Como é que funciona Legal, isso? boa pergunta. Vamos voltar por esse exemplo PET mesmo. A Pet South é um evento tradicional, já tem mais de 20 anos. Né? E o universo Pet South, que é o varejo, basicamente, o dono da pet shop, os profissionais que trabalham no pet shop, é, não tem relação com o universo veterinário. Por exemplo, aqui, vamos pensar em exposição. Uhum, Pet South é o pessoal de higiene e beleza, é o pessoal de acessórios, o perfil dos expositores são diferentes. uhum. Desse lado aqui, do universo veterinário, eu tenho como expositor a indústria farmacêutica, a indústria de ração, equipamentos médicos e hospitalares. Então, o perfil de público é diferente. Uma coisa não está ligada com a outra. O profissional médico que tem um pet shop dentro da sua clínica, ele pode visitar a Pet South. Já o profissional que é só pet shop, ele não pode visitar a Pet Vet. E aí você separa esses universos da forma correta. Então é assim mais ou menos que a gente criou e entendeu qual que era a dinâmica desse setor, porque senão o cara do Pet Vet não consegue atender o seu principal cliente, que todo mundo quer ganhar alguma coisa ali, ver alguma coisa que não necessariamente faz parte do dia a dia dele. Muito legal. E aproveitando que a gente está usando os eventos do portfólio Tá? como case aqui para a gente estudar mais, vamos falar agora do Catarina Aviation Show. Tá? Quais que são as dificuldades e as diferenças de se fazer um evento de aviação executiva, que me parece um evento muito mais exclusivo para um público mais nichado, e fazer um evento pet, por exemplo, ou da construção, que é um público maior, muito mais amplo, assim, quais são as características ali da operação que diferem o Catarina Aviation Show? Nossa, tem algumas, viu? Começando pela infraestrutura. A gente faz num aeroporto. A gente não faz esse evento num centro de exposições. Então você tem ali um cuidado, uma atenção mais do que redobrada. O aeroporto está funcionando,
em conjunto com a realização da feira, do evento. Então, assim, é uma dinâmica difícil de administrar, um grande aprendizado ao longo desses 3 edições, indo para a 4ª edição. É complexo, não é tão simples assim, mas hoje eu diria que a equipe está voando, literalmente, e Literalmente. fazendo um evento belíssimo. Acho que um outro ingrediente importante a ser destacado é o público, né? Ele não é um evento que qualquer pessoa pode entrar, Uhum. né? Esse foi um ponto definido já na 1ª edição. É um evento só para convidados das marcas, convidados da Nuremberg Messe e convidados principalmente da JHSF, que é um público especial, é um público diferente para você administrar, é um público de alta renda, e a gente realmente tem esse cuidado de levar aqueles que têm condições de comprar um jato, um helicóptero ou um carro de luxo, ou até agora uma embarcação, um barco. É hoje um novo setor. Há 2 anos a gente trouxe os barcos para participar do evento. Então tem aí todo um seu diferencial para trazer o catering do Fasano. Então não é qualquer catering que a gente vai colocar nesse evento. A gente constrói um trattoria, um restaurante da rede, do grupo. A gente tem o Gero. Então é um evento que traz uma série de experiências. O valet tem que tomar um cuidado, porque você não vai dirigir qualquer carro. É um desfile de carros chegando no evento. Cara, é bem diferente. Tem gente que vem de jato, tem gente que vem de helicóptero. Na última edição, olha que dado curioso, nós tivemos uma média de 200 pousos e decolagens por dia para Caramba, visitar o evento, cara. É um negócio de louco. caramba. A logística é completa, é outro É bicho outro, é outro, é completamente outro animal. diferente, né? Completamente diferente. Que legal. E hoje já é um dos principais eventos do mundo do setor. E o modelo Catarina, ele é muito legal. Não é um evento somente de aviação. É o evento que a gente pensou desde o início nos interesses do público. Então, o cara que compra um avião tem interesse de ver um barco, tem interesse de ver uma agência de turismo especializada em grandes viagens. É o cara que vê carro de luxo, tem test drive. Ó, eu dirigi McLaren, já dirigi RS6 da Audi. Uma série de brinquedinhos que você pode Só tem lá, né? dirigir. Cara, é muito legal. É um evento agradável. O Legal. aeroporto ele tá ali perto de São Roque. Nossa, mas é muito bonito. Que lugar bonito, Que viu? legal, que legal, bacana. É muito bom pegar um case completamente diferente É, assim para ver as é, diferenças na produção, na realização é, de um evento tão diferente assim no é. portfólio, né? Falando nisso, como que vocês fazem para apostar, escolher em qual setor apostar no próximo evento, seja um evento de crescimento orgânico ou numa aquisição, né? Vocês olham para o quanto aquele setor movimenta no PIB, ou quem que poderia ser o potencial sócio, a relevância dele. Como é que é esse processo de escolha de um novo evento, um novo Tá. setor? Acho que são alguns fatores que a gente leva em consideração. Um primeiro deles é tamanho de mercado, representatividade desse mercado, entender se ele já está no nosso DNA, principalmente quando a gente olha o portfólio na Alemanha, né? Lá a gente faz quase 150 feiras por ano, então a gente sempre olha na matriz, vê se faz sentido ou não. É, as oportunidades que aparecem, né? E aí a maturidade de entender se aquilo faz ou não sentido. Uhum. Isso aqui é um negócio, tem que dar dinheiro. Então a gente olha também para esse potencial financeiro. Já erramos muito, né, como eu disse há pouco, mas também já fizemos alguns acertos. Enfim, é um olhar completo, tudo é analisado. Qualquer evento novo que eu venha a ter no nosso portfólio no Brasil, eu tenho a aprovação da matriz, né? A gente nunca recebeu um não, acho que isso também tem um pouco a ver com os resultados que têm sido entregues, mas é uma empresa séria, é uma empresa de gestão privada, que tem que levar em consideração algumas regras, e uma delas é a aprovação da matriz, e aí a gente desenha todo um documento, é, inclusive falando de setor, de mercado. Por exemplo, agora a gente mesmo lançou a Snack, energia solar e armazenamento de energia, o evento que eu trouxe da China e Xangai para o Brasil. E se você olha o potencial desse mercado no país, é absurdo. Então, a gente trouxe, 2 meses atrás, lançamos um evento para acontecer em março, já não tem mais espaço para vender. Estamos discutindo no AMB a expansão para mais um hall. Então, são iniciativas que estão dando certo. E a gente conversando com a matriz entende que faz sentido.
E rola uma relação de confiança muito grande com a matriz também, né, em relação a essas apostas ou a decisão de um novo evento, né? É, A operação do Brasil tem muita voz sobre as tem, decisões que são tomadas, né? tem. E acho que esse é o grande barato da relação. É ter liberdade para atuar, ter liberdade para trabalhar. Não é algo que se conquista do dia para a noite, né? Como eu disse, lá atrás a gente era a sétima, oitava, hoje a gente está listado entre as três maiores do país. Então isso acaba gerando crédito na relação, né? Uma relação bacana, gostosa, prazerosa e de muita confiança. Uhum. Falando nessa expansão de portfólio, né? Tu pincelou um pouco ali sobre esses setores, os eventos dentro desses setores, mas a Nuremberg Messe também expandiu para outras coisas além dos eventos, né? Começaram a surgir algumas operações de soluções para eventos. Conta pra gente um pouquinho assim, Legal, o que que a Nuremberg está oferecendo aqui no Brasil além desse portfólio dos legal. eventos. Hoje a gente começa a oferecer um hub de soluções. Na verdade, isso iniciou em 2017, um ano após a minha chegada. Num primeiro momento, a ideia era muito mais agregar valor, Uhum. ajudando os nossos clientes a participar de feiras, mas acabou virando um grande negócio que representa um pouco mais de 20% do nosso faturamento, que é a NMB Services. A gente entende, e é provável que eu vá falar agora, algumas pessoas não vão gostar, mas dá trabalho participar de feira. Para quem já foi expositor, dá trabalho. Eu quase que diria que é chato preencher manual, buscar fornecedor de montagem, de catering, de recepcionista. A gente tem que ter maturidade e reconhecer isso. Então, no primeiro momento, lá em 2017, a gente pensou, pô, se a gente puder ajudar o nosso cliente a ter uma experiência mais bacana, né, mais saudável, porque muitas vezes a experiência não é positiva, porque contrata o fornecedor errado, porque paga muito caro. Então a gente falou, pô, e se a gente puder estender a mão, né? Porque eu não vou comprar um stand, eu vou comprar 10. Então, automaticamente eu vou ter uma relação de custo-benefício a oferecer melhor, Totalmente. né? E a entrega de qualidade. Então a gente criou essa unidade de negócio que atende os clientes que participam dos nossos eventos. Deu tão certo que alguns clientes que participam de feiras concorrentes pedem para a gente ajudá-los. E a gente faz. A gente também faz feiras de concorrentes. Uhum. Então, é uma unidade hoje importante do grupo, é a única subsidiária que tem essa frente de negócio no grupo inteiro. A Alemanha já faz, mas a gente no Brasil está liderando aí em relação às outras. No mercado nacional, se olhar para a concorrência, ninguém faz o que a gente faz. Nós somos o único player no setor que oferece esse tipo de serviço. Além da NMB Services, a gente tem o que a gente chama de NMB On Demand, que é um filho da pandemia. A gente criou essa frente de negócio na pandemia. A gente entendeu ali que a gente está muito bem estabelecido em algumas indústrias. As pessoas gostam da gente, as pessoas respeitam a nossa marca e elas não vivem só de feira, né? Elas fazem convenção de vendas, elas fazem lançamento de produtos ao longo do ano em outras regiões. A gente parou para pensar e falou, por que não atender os nossos clientes de uma forma mais ampliada? E aí nasce o NMB On Demand, está indo super bem. Esse ano a gente bateu o recorde de resultado, estou muito feliz com o trabalho da equipe, tem se destacado também. Uma outra frente, por exemplo, é a Iria. Iria Nuremberg Messe. O que é isso? É uma empresa do grupo, a qual eu sou CEO também aqui no Brasil, que faz eventos de conteúdo, conferências. A gente tem parcerias com a Harvard Business Review, com o MIT. Então a gente faz eventos de conteúdo para as marcas que a gente atua, como também temos eventos próprios. Então, se a gente olhar e trazer todas essas frentes de negócio, a Nuremberg se destaca com um hub de soluções. O olhar sempre é, Edu, de atender as indústrias que a gente atua. Estender a mão para essa turma e falar, posso te ajudar de outras formas. Ninguém é obrigado a contratar serviços, nossas feiras. É mais um add-on, é mais um serviço que a gente agrega no dia a dia. Legal. E tu vê na realização desses eventos, das conferências, né, os eventos de conteúdo, você vê esse perfil tão diferente assim das feiras para que tenha uma operação separada para a realização desses projetos? Assim, o que que difere tanto assim esses dois perfis? Olha, vamos lá. Toda feira tem conteúdo, né? Eu costumo dizer que cada dia que passa, está mais difícil você levar um executivo para dentro de uma estrutura física. O tempo é escasso, a informação está em tudo quanto é lugar.
Mas você tem uma missão de transformar aqueles 3, 4 dias de feira no ponto de encontro do setor. Como é que você faz isso? Agregando. Então eu vou juntar ali em 4 dias os principais fornecedores, eu vou trazer atualização profissional, que é o conteúdo, eu vou fazer uma premiação que vai eleger os principais fornecedores, provavelmente com um momento de descontração, de networking, para tomar um vinho com um amigo, com um parceiro. Então você soma elementos para fazer aqueles 3, 4 dias serem o ponto de encontro da indústria. Isso é uma coisa. A outra coisa é você fazer um dia inteiro de palestra para uma determinada pessoa ou profissional, é uma agenda completamente diferente. O cara vai mergulhar, são eventos rápidos, ou de um dia, ou de no máximo 2 dias, Uhum. que a gente traz aí conteúdo, os especialistas do mundo inteiro. São eventos que um ticket chega a custar de 3 a 4 mil reais. Então o cara até coloca a participação nesses eventos no seu currículo. Então esse mais ou menos é um formato diferente, né? Realmente apenas conteúdo e somente conteúdo está sendo colocado ali. Tem uma metodologia própria que a gente tem, a gente faz entrevistas, para ver quais são os temas que aquela indústria quer ver, né? Quais são as dores. Essa é uma pesquisa. A outra pesquisa que a gente faz, quem são as pessoas que podem falar sobre aqueles temas. Aí você começa a desenhar uma grade de palestras. Depois tem uma pesquisa para ver quais são as empresas que têm interesse de estar junto desse projeto. Enfim, tem toda uma metodologia própria para construir uma grade, um evento com muita qualidade. É tudo construído junto com o público desse evento. Essa é a mágica. Legal. E essa operação da Iria com as conferências, o quão relevante ela é hoje no business do Brasil e o quanto tu acredita que ela tenha a crescer dentro do negócio nos Olha, próximos anos? ela é muito relevante, ela é muito importante porque porque não é um olhar somente financeiro, é um olhar de valor agregado. É você poder trazer atualização profissional para as indústrias que a gente atua com muita força, com muita relevância. É, Então eu diria que não é um olhar apenas financeiro, é um olhar de se enxergar como uma ferramenta de conteúdo para os mercados que a gente atua. Legal. E esse braço de services da Nuremberg Messe, você comentou que o foco majoritário está em atender as ativações dentro dos eventos do portfólio, mas que eventualmente vocês atendem também clientes fora, em eventos da concorrência, né? Isso aí não é se distanciar muito do core, do business, não acaba atrapalhando a operação ou tirando o foco quando você começa a ir para outros eventos assim? Olha, se você fizer essa pergunta para mim 3, 4 anos atrás, eu poderia dizer que sim. Hoje é um negócio quase que independente, né? Eu tenho uma estrutura para cada área. Uhum. Então eu tenho o core, que são as feiras, e eu tenho uma equipe, obviamente, muito maior, tocando esse dia a dia. E aí eu tenho uma estrutura só para o on-demand, eu tenho uma estrutura só para service, eu tenho uma estrutura só para a ilha. Então hoje eu me preparei para atender com excelência essas frentes. Mas 4 anos atrás, talvez a resposta seria diferente. Mas deu certo, né, Edu? E vai crescer. Se Deus quiser. Legal. JP, a galera que assiste a gente, assim, esse perfil de produtor de evento, realizadores de evento, o pessoal sofre muito com a captação de patrocínios, a venda dos espaços de patrocínio, né, disposição. O que que tu pode compartilhar, assim, da tua experiência e do know-how da Nuremberg em termos de fidelização desses expositores? Como é que Legal. você garante que a construção da feira, desde o início do projeto, é feita pensando para gerar resultado para essas marcas Tá. expositoras? É uma pergunta bem ampla, né? Vamos lá, vou tentar ser rápido. Eu costumo dizer que o nosso negócio, em primeiro lugar, Edu, é hospitalidade. O nosso negócio a gente tem que atender bem os nossos expositores e os nossos visitantes. Começa daí. Atendimento. O cara tem que se sentir bem atendido, né? Eu trabalhei muito tempo atrás em hotel, então acho que eu trago um pouco dessa experiência de cordialidade, de prestação de serviço, né? Acho que se confunde com algumas empresas que, eu sou dono da feira, eu sou dono do show. Não, você é um prestador de serviço, simples assim, daquela indústria. Então vamos tratar bem os nossos clientes, sejam eles expositores ou visitantes. Esse é o primeiro ponto. E não é fácil,
Não é fácil porque, por exemplo, no caso de visitante, você se depara com uma infraestrutura que não depende de você. Uhum. Por exemplo, você vai fazer uma baita feira, você se mata de trabalhar num pavilhão bacana, mas o acesso, o trânsito, o roubo do celular acaba destruindo o NPS da tua feira. Cara, tem que tomar cuidado. Mas voltando, então acho que esse é o primeiro ingrediente, é prestação de serviço na veia. Cara, você tem que atender bem o universo que você está inserido. Um outro olhar, nossa, tem tanta coisa. Ah, vamos lá, vamos lá. Que mais? Esse é o segredo para a retenção dos expositores, né? É uma dor muito comum aqui do nosso mercado, né? E assim, tem que dar resultado. Acabou o tapinha nas costas. Quem não entendeu isso ainda está com os dias contados. Acabou o chopp no final do dia. Cara, é retorno sobre investimento. Tem feira que eu chego a discutir com um grupo de expositores um múltiplo de retorno. Nesse nível, cara. Tem mercados que são mais profissionais, não desmerecendo qualquer julgamento e crítica a um outro setor. Uhum. Mas tem uma agenda mais profissional, que demanda mais recursos e um atendimento diferenciado. Tem que dar resultado. O cara tem que vender. Eu fico louco quando eu escuto de uma empresa, cliente, que é institucional. Não, não é institucional. Porque a tua participação ali pode não gerar venda naqueles 3 dias, mas vai gerar venda em um curto espaço de Em tempo. algum momento. Então, acho que no final do dia, o cara tem que sair tão feliz daquele investimento que foi feito, que numa eventual crise, a gente está sujeito a isso, a gente vive no Brasil, o cara, no momento ruim de mercado, o cara vai olhar para aquela linha do orçamento, o cara, não, aqui não mexe, hein? Não mexe porque isso aqui me dá retorno. É assim mais ou menos que a gente tenta tocar o nosso dia a dia. Legal. Tem que dar resultado. No final do dia tem que dar resultado. Aí sempre conectado com o expositor numa conversa em nível de negócio mesmo. Sempre, sempre, sempre. Se o cara fala para mim, e eu gosto de visitar cliente, tá? É uma coisa que eu faço. Eu gosto de visitar cliente demais, porque eu tenho prazer, eu gosto mesmo desse negócio. E quando o cara fala que tá tudo bem, eu falei, não, eu só vou sair daqui quando eu descobrir alguma coisa que eu tenho que fazer. Pelo menos alguma Ó, coisa. não veio o cara de Santa Catarina, não veio o cara da Argentina. Cara, tá, me fala que eu vou atrás. Eu adoro chegar na empresa, ó, precisamos trazer compradores da Argentina, precisamos trazer os caras de Recife que não vieram, região Nordeste está fraco, por que a gente não está trazendo mais profissionais de lá? Enfim, tem tanta coisa que a gente tem que estar sempre no dia a dia, a gente tem que estar sempre na frente do cliente perguntando se ele está feliz ou não. Um baita do insight aí para quem tá assistindo a gente, né? Tem produtor de evento aí que foge de falar com o cliente, com o Imagina. patrocinador. Tem que estar no Imagina. front, né? Imagina, isso aí é um tiro no pé, isso aí é prazo de validade vencido. Ah, e isso que tu falou vai muito de encontro ao que eu escuto no setor, assim, a gente tá no setor de eventos aqui há muito menos tempo do que você e a Nuremberg Mess. Mas nosso time comercial vende as cotas de patrocínio dos nossos eventos e a gente acaba tendo concorrência de eventos muito mais consolidados no setor, né? No CMO Summit, que já tem eventos Tá? consolidados de marketing, no RH Summit, tem lá seus eventos consolidados de RH. E uma coisa que era muito comum alguns anos atrás a gente escutar dos patrocinadores, quando eu perguntava, né, mas por que que tu tá expondo naquele evento? Por que que tu tá investindo lá? Eu escutava muito assim, é porque eu tenho que estar lá. É porque é o evento do meu setor. Eu nem gosto do evento, eu nem tenho resultado lá, mas eu tenho que estar lá. Eu escutava muito isso há 3, 4 anos atrás. E hoje em dia eu já vejo uma movimentação assim de cobrança, assim, sabe? Cara, eu tô botando dinheiro aqui, eu É, tenho que ter algum retorno ou não vai fazer mais sentido, sabe? Esse negócio do estar por estar ou institucional, como tu falou, esse tipo de conversa ela vem reduzindo assim nos últimos não anos, faz né? sentido. Por exemplo, quando eu olho para os nossos investimentos, a gente também participa de feira. Tem que dar resultado. É isso. Tem que dar resultado, não tem mágica. Se eu vou investir X, tá, quantas vezes eu vou ter de resultado? Uhum. Eu posso até construir com o feirante, com a feira. Cara, vou postar em você, porque o resultado também não aparece do dia para a noite, né? O resultado é construído ao longo dos anos, mas tem um prazo de validade, Uhum. né? Tá, eu vou investir nesse projeto 2, 3 anos. Se em 3 anos ele não começar a me dar resultado, eu não participo mais. É isso. Pode ter esse tipo de diálogo também, e é o tipo de diálogo que eu pessoalmente gosto. Eu tenho vários projetos novos que nasceram assim, cara, vamos junto aqui, vamos construir
essa iniciativa juntos. Em 2 anos não deu resultado, a gente para por aqui. Mas vamos junto, porque tem potencial. Porque aí um entra, depois outro entra. Aí quando você vê o mercado está em peso, o comprador chegando e o evento é uma realidade. É isso. Bom, nesse braço de eventos aí de serviços que tu comentou, você vê espaço para mais alguma operação, mais alguma dor do cliente que caberia algum serviço que hoje vocês não oferecem? Como é que tá a visão nesse portfólio de serviços? Olha, eu esqueci de falar da Travel. A Né? A Travel? gente tem uma Sim. agência de viagens que a gente chama de NMB Travel. Eu confesso que no primeiro momento o olhar, da mesma forma que Service, era muito mais um olhar de agregar valor, né? Porque a gente recebe muita gente de fora, Uhum. muita, assim, é impressionante. Tem eventos que 20% da visitação vem de fora do Brasil. A gente leva também muitos brasileiros para os nossos eventos em Nuremberg. Por exemplo, na Feira Pet são mais de 500, acho que são 4.000 brasileiros que visitam as nossas feiras por ano na cidade de Nuremberg. Então a gente pensou, pô, vamos fazer uma agência, vamos trazer uma agência para dentro da operação. Hoje é mais um serviço agregado. Uhum. Não é necessariamente dinheiro, não é necessariamente um olhar financeiro, é muito mais um add-on. Então a gente gosta de testar conceito. A Travel a gente chegou a discutir, continua, não continua, e aí nossas pesquisas de satisfação são muito boas. Então, cara, vamos deixar então. É uma operação só que agrega valor e de uma forma muito especial, muito carinhosa para as indústrias que a gente atua. De iniciativas novas eu tenho mais duas aí para trazer, mas eu vou preferir não falar agora. Em breve. Em breve, em breve. Na parte Não, 2 porque aqui começa a falar, a turma copia, que o pessoal tá copiando ultimamente, vou dar cutucada, viu? Tem sido uma movimentação do mercado mesmo, abrindo Impressionante, eu fico serviço? besta. A turma Ah, tá, lança uma coisa, no dia seguinte tem gente que lança até o nome parecido. Eu falo, meu Deus do céu, criatividade zero. a gente sofre bastante com isso também aqui. A gente não é a maior, mas assim, com muita humildade eu vou falar isso, Edu. Nós não somos a maior, mas eu vou falar, em termos de iniciativa, de disposição, de velocidade, a gente é a maior, sem sombra de Mas eu acho dúvida. que justamente o fato de não ser a maior te Ah, credibilita a ter boa. mais velocidade, ser um laboratório de experimentação que às vezes a liderança não tem essa. Você sabe que meu chefe fala que o Brasil é a startup do grupo. Porque a gente cria, a gente dá 2 passos para frente, 2 passos para trás. Não é um Titanic, né? Se eu quiser virar para a direita, eu Ah, viro. Se eu quiser virar para a esquerda. E eu brinco internamente que a gente não pode perder essa agilidade, que é um desafio. uhum. Porque a Nuremberg hoje é uma empresa diferente de 5 anos atrás. E também diferente de quando eu assumi a operação, sabe? Tem que tomar cuidado para não perder essa flexibilidade, essa agilidade, que eu tenho um pouco de receio. E esse DNA de inovação e agilidade, ele vem um pouco da matriz também, ou você acha que é bem aqui da operação característica do Brasil? Ah, é dos malucos de plantão do Brasil, viu? Eu confesso. É os xaropes de plantão, viu? Que legal, que A legal. gente tem uma moçada, a gente tem uma cultura muito bem enraizada, de coragem, de atitude, não ter medo de fazer as coisas. Errar faz parte do crescimento de qualquer profissional. É uma cultura muito bem, estabelecida que não foi criada do dia para a noite. É uma cultura que foi criada ao longo desses quase 10 anos que eu estou à frente da empresa. E eu acredito que vai mudar ainda um pouco mais. A gente está no caminho certo. Estou muito orgulhoso e feliz com o resultado que a gente tem alcançado desde então. Parabéns. Parabéns. Obrigado. E como é que foi esse salto grande, né? De novo, lá da sétima e oitava posição para brigar entre os três em relação à cultura, né? Porque com o crescimento vem mais gente, vem mais equipe, vem mais fornecedores, e o teu papel como líder aqui da operação no Brasil, né? Como é que tu faz para segurar o boi pelo chifre e manter a É. cultura sem se desviar? Eu acho que, de novo, né, é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Já erramos, e tomamos atitudes muito rápidas para a troca. Não tem espaço para erro. Você tem que colocar as pessoas certas e nos lugares certos, como eu disse, e ficar em cima, né? Hoje, o tamanho da operação me permite estar um pouco mais afastado do dia a dia. Uhum.
pensando apenas em crescimento e na gestão administrativa financeira, obviamente. Uhum. Mas teve um tempo aí que eu ficava mais no dia a dia, né? Eu gosto, né? Eu tô nesse mercado há 25 anos. Eu brinco, Edu, que é a minha cachaça. Então eu gosto, sabe? Então o pessoal me vê no pavilhão dia de montagem, sabe? Eu passo lá, eu gosto, eu gosto. Eu sou aquele cara que chega, a primeira coisa que faz é dar bom dia pra galera, volta. Então isso ajuda, né? Essa cultura, ela vem de cima para Vem do baixo, exemplo, né? né? E aí você tem os outros líderes, né? O meu trabalho, ele é muito alinhado com a liderança da empresa. A gente está em 17, 18 pessoas. Então, acho que essa galera aqui me acompanha na forma de pensar, na forma de agir, né? Porque não dá para descer para todo mundo, né? Então, acho que o cuidado também é preparar esse middle management da forma correta, com essa mesma agenda, com essa mesma pegada. Aproveitando que tu tocou no assunto aí dos teus 20 e tantos a 25 anos aí no setor, conta pra gente do começo da tua carreira, como é que tu foi cair no setor de eventos, como é que tu foi parar aí, e parece que nunca mais saiu, né? Não, não. Minha história é engraçada. Eu trabalho desde cedo, meu pai tem um escritório de advocacia, eu tinha tudo para ser um advogado. O meu pai é advogado, a minha irmã é advogada, meu irmão, cunhado, prima, todo mundo trabalha no mesmo lugar. E meu fui office boy desde pequeno. E aí quando eu saí do terceiro colegial, eu comecei a fazer, entrei em direito. E eu comecei a fazer estágio no escritório, saí da parte financeira, né, administrativa financeira, vai para estágio. Mas, cara, não era a minha praia. Eu brinco que eu sou ovelha negra da família, viu? Cheguei a fazer 3 anos, até Tentou, hein? tentei, olha, cheguei a fazer 3 anos de direito, passei nos 3 anos, mas, cara, eu não era a minha praia. Aí fui morar fora, e a coragem para falar pro velho que eu não ia estudar, Ô, louco. que eu não ia ser advogado. Aí e me apoiou, meu pai, cara, é o cara. Me apoiou. E aí eu fui morar fora. Quando eu voltei, vou fazer hotelaria. Porque um amigo do Japão fazia hotelaria e ele começou a conversar. Eu falei, pô, esse negócio deve ser legal, tá mais perdido que barata tonta. Aí eu entrei no Hotel Transamérica, comecinho da faculdade. Hotel Transamérica, eu lembro que os caras me ligaram, me ofereceram um salário de estagiário. Eu falei, não, obrigado, desliguei o telefone. Aí na sequência eu falei, pô, mas se eu quero fazer isso, eu tenho que entrar. Então de manhã eu trabalhava com meu pai, à tarde eu trabalhava no hotel e à noite faculdade. Caramba. E aí eu fiquei nem 6 meses no hotel, apareceu uma vaga, já estava desanimado. Apareceu uma vaga onde? No Transamérica Expo Center. Mais de 23, 24 anos atrás. E aí eu entrei no pavilhão, um Se bichinho achou. mordeu. Aí fiquei no grupo quase 5 anos. Eu tocava. A primeira feira que eu vendi na vida, o primeiro metro quadrado que eu vendi na vida foi para uma feira de carreiras, chamava-se Expo Carreira. Que legal. Peguei desde a primeira edição. é, E aí eu fiquei no Transamérica. Do Transamérica eu fui para a VNU como gerente de eventos. Aí já dei um salto importante, né? Que eu brinco que um passo importante na carreira não é ser diretor, é ser gerente. Porque a visão muda, é uma gestão completamente diferente do seu dia a dia, envolve outras pessoas, não somente você não está tão sozinho. E aí eu virei gerente de eventos da VNU, depois ela foi adquirida por um private equity americano, mudou o nome para Nielsen, aí teve spin-off, os alemães compraram, Nuremberg Mess, eu saio nesse momento, por uma decisão minha, individual, porque apareceu uma oportunidade para empreender. E aí eu fui empreender no mercado de feiras, eu fui virar prestador de serviço, fiquei um ano e poucos meses, o mercado estava bombando naquela época, bombando, eu era um jovem Isso aí foi em aventureiro, que ano? Foi isso foi 2009, 9. 2009, e aí o mercado bombando 2010, a Informa, hoje líder de mercado, só tinha a divisão de conferências no Brasil. Eles estavam entrando pesado no mercado de feiras e estavam procurando um diretor Ah, para ajudar nesse crescimento. E aí eu entrei na época em Informa Exhibitions, hoje em Informa Markets, como diretor. Fiquei na Informa um pouco mais de 4 anos. Aí houve um convite da Reed Exhibitions, que na época era a primeira, para assumir o portfólio automotivo, Salão Automóvel, Salão Duas Rodas, uhum. Fenatran, Automec, por aí vai.
Fiquei 2 anos na Reed até ter o convite para assumir a operação da Nuremberg há 9, 10 anos atrás. Que Então já legal, são um cara. pouco mais de 23, 24 anos que eu estou nesse mercado. Que trajetória, né? Já sentou em todos os lados do balcão, já foi Já, fornecedor, já foi de venue. pavilhão, já. Tem uma experiência legal. Dá para brincar um pouco. Que bacana, que legal. JP, deixa eu voltar no assunto que tu comentou lá no início, que eu acho que é super relevante para nossa audiência, Tá? que é esse momento de crescimento via aquisições que a Nuremberg está passando agora. Comenta para mim um pouquinho primeiro o porquê vocês tomaram essa decisão, qual que é a visão estratégica dessas aquisições que vocês pretendem fazer. Legal. Então, a gente cresceu até então de forma orgânica, né, com iniciativas próprias, com muita garra, com muito esforço, com muita dedicação. Agora, chegou a hora de olhar de forma diferente, né? E a gente olha para o caixa da empresa, um caixa que permite fazer investimentos ainda maiores no Brasil. Soma-se a isso, a gente tem que dizer, né? Tô com a moral elevada, vamos colocar assim. Estamos com crédito com a Com matriz. bastante moral. Então, se soma o caixa com o respeito ao trabalho que foi desenvolvido nesses últimos 10 anos, né, e algumas oportunidades que existem, né, o mercado brasileiro de feiras ele é muito consolidado. É muito, Edu. Os grandes entraram, nós somos prova disso, né? A Nuremberg entrou adquirindo uma empresa americana em 2009. Uhum. A Informa, que é o maior player do setor, a Reed Exhibitions, a Fiera Milano, entre outras empresas, elas entraram comprando uma série de empresas menores, locais, regionais, enfim. Então, você olha para o calendário de feiras no Brasil, tem pouca oportunidade. Isso tem que ser dito, mas ainda tem. Uhum. E é isso que a gente está mirando, é isso que a gente está olhando. A gente olha o calendário lá na Alemanha, a gente olha o portfólio, a gente olha a indústria em especial, que tem interesse de penetrar. Então a gente começa a misturar esses ingredientes, começa a estudar e começa a ir atrás. Não é fácil, não é fácil. Tem sido um grande aprendizado. Já cheguei a assinar uns 3 LOIs, já cheguei a ter contrato de compra emitido, dia da assinatura cancelar. Cara, é um desafio constante, não é fácil, tem sido uma agenda intensa, é desgastante, é um processo chato, não só para quem está vendendo, porque a gente vai mergulhar na vida daquela empresa, mas para quem está comprando Eu também. também. Porque eu não sou dono, né? Eu sou executivo. Eu tenho também uma matriz aqui que eu presto conta. Então é uma agenda complexa, cheia de desafios. Quais que são os principais motivos que fazem um deal desse cair assim no quase no momento da assinatura? Qual que é Eu não vou falar nomes, eu vou trazer alguns exemplos. exemplos? Por exemplo, o brasileiro, e eu falo isso com todo o respeito do mundo, tá? Alguns empreendedores brasileiros, eles trabalham na informalidade, né? E aí, quando você entra numa due diligence, você acaba entendendo o tamanho dessa informalidade. E o cara não vai receber esse dinheiro de bate-pronto. Esse dinheiro vai ficar numa escrow account, esse dinheiro vai ficar parado, rendendo, mas ele não vai ver a cor desse dinheiro. Quando ele vê o tamanho da encrenca, que é basicamente risco, a gente está falando de riscos, né? E aí você precisa, que está comprando, garantias. O que você faz? Você coloca esse dinheiro por um determinado período de tempo nessa conta. O cara não quer mais vender. Mas é um risco, é o que eu falo para a turma. Tá, pode ser um risco mínimo para você, pode ser um risco grande para mim, mas é um risco. Uhum. Risco tem que ser colocado na mesa e Tem que tem que ser ser conversado. precificado. Então, esse é um desafio que eu sou muito honesto nas conversas de M&A. Está preparado? O seller tem que estar preparado para aquele processo, né? Preparado em que sentido? É desgastante. Vai ter uns caras lá, consultor de empresa, fazendo pergunta que vai te incomodar. Então, ele tem que ter disposição. O cara tem que ser aquele olhar de futuro. O que eu quero da minha vida? É uma pergunta que eu sempre faço. Por quê? Qual é o interesse de vender? E aí tem um outro ingrediente também que eu considero como um desafio. Muitas vezes o cara quer vender, virar as costas e ir embora. Comigo tem empresa que faz assim, tá? Tem empresa que tá tudo bem, para mim Uhum. não. Tem que ter um período, ou ele fica como consultor, ou ele participa do processo de crescimento, mas você compra a experiência do cara.
E isso faz a diferença no final do dia. Tem seller, tem vendedor que não quer simplesmente virar as costas e ir embora. Eu sou o primeiro a falar, então não. Eu preciso que a continuidade desse projeto seja muito bem efetuada, né? E parte disso é a participação dela. A gestão do conhecimento É depende do lógico, é profissional lógico. continuar ali, É o isso. founder continuar É. no negócio. Cara, mas eu vou te falar, M&A não é fácil. Desgastante pra Cheguei a caramba. ter cheque emitido. Cara, você tem noção que é isso? Cheque. Vai O dia tudo tá ali, por eu água falo, meu, o cheque abaixo. tá pronto. Como assim? Aí você fica já encanado, aí você fala, não, peraí, agora. Porque no final do dia, tem muito respeito pela Alemanha, né? É o dinheiro dos caras, mas você tem que Com tomar cuidado, certeza. não é teu dinheiro. Tem que tomar muito cuidado com esses movimentos, porque depois a cobrança vem também, É. né? E às vezes uma movimentação dessa coloca em xeque toda a credibilidade que levou É, 10 anos para construir com a exatamente, matriz, né? Então é uma exatamente. movimentação muito estratégica, Eu já né? cheguei, meu chefe, vamos? Eu falei, não vou, não quero. Como já cheguei, vamos? Não quero. De tudo. É um barato, meu. Ah, isso é legal. E Ah, e outra esse. coisa, pô, desculpa te interromper, Vai lá, tem um vai lá. ponto importante, tá bem amparado, cercado de gente bacana. Nesse caso em especial, eu tenho um CFO nota 1000. Meu parceiraço, cara, eu durmo tranquilo, Muito sabe? Isso é importante. importantíssimo. Você não pode estar sozinho numa decisão como essa. Você não pode estar sozinho no processo de M&A. Você tem que estar amparado por uma ou mais pessoas. A decisão tem que ser conjunta. Eu divido minhas decisões de M&A com mais de uma pessoa, que eu confio. E já que você também já teve o teu momento empreendedor assim na vida, né? Que conselho tu daria para quem tá do outro lado da mesa, vendendo um business para um grupo maior como a Nuremberg Mess? Assim, como que deve se preparar, que cuidado deve ter? O que que tu pode falar para esse realizador de evento? Olha, para um grupo grande é o cuidado com a informalidade. Isso não significa que o negócio seja inviável, mas significa que talvez você vai ver a cor desse dinheiro lá na frente. Está preparado para isso. Pega-se absolutamente tudo. Nada fica de lado. Pelo menos para as empresas que eu escolho para fazer a auditoria, né, a due diligence, são empresas sérias que têm uma missão contratual com o contratante, né? Então, esteja preparado para isso, né? Se você atua com informalidade, tá bom, saiba-se que isso vai vir à tona, vai vir à mesa, e isso vai representar no final do dia que o seu dinheiro vai ser colocado de lado a princípio. É, Seja preparado para atuar por um tempo. É, Escolha a empresa certa. Uhum. É, uma empresa que vai dar sequência ao trabalho que foi feito. Ninguém vai bater na tua porta porque o produto é ruim. Muito pelo contrário. Eu, quando vou buscar uma oportunidade, é porque faz sentido e o cara fez um trabalho brilhante. Mas isso tem que dar continuidade. E a participação dele, pelo menos nos 3 primeiros anos, é fundamental. Agora, recentemente, a gente acabou de assinar um LOI. O cara queria ficar 2 anos por um problema pessoal, que faz todo sentido. E eu falei, cara, não dá, eu preciso pelo menos 3 anos. Porque o cara é tão showman, o cara é tão conhecido naquela indústria, que eu preciso dele. Não dá, Uhum. em 2 anos eu não acho saudável eu fazer um investimento de milhões de reais para daqui 2 anos o cara cuidar dos problemas pessoais. Não, eu precisaria pelo menos 3 anos. Ele topou, ele foi super bacana. Se não, Eloy. Legal. Ixi, tem tanta coisa, tanto desafio. Ah, mas essa questão de permanecer no negócio, agora falando do ponto de vista do vendedor também, porque a gente passou por um processo semelhante aqui na TD, com o RH Summit, que é um dos eventos do portfólio, uma das grandes preocupações nossas era se o comprador teria condições de continuar, de sustentar o crescimento do evento e de manter o legado por mais anos, até para quando a gente não tiver mais na operação, assim, né? Porque o empreendedor ele tem um pouco desse sentimento, sabe muito bem, de ser o filho, né? Pô, a gente trabalhou tanto no negócio, é nosso filho, cara, não quero botar dinheiro no bolso e agora se vira, faz o que quiser com ele, É, sabe? Tem essa vontade de ver o negócio se desenvolver, o é negócio isso aí. perpetuar no mercado, né? Então acho que essa é uma preocupação grande mesmo de encontrar o comprador que tem esse fit, essa consiga sustentar o crescimento do negócio. Se essa é uma intenção verdadeira, é olhar para perfil de empresa que está comprando. A gente, por exemplo, é capital fechado, acionistas são cidade e estado, cidade de Nuremberg, estado da Bavária.
aquela cultura germânica de médio e longo prazo é verdadeira. Uhum. Não é só mais um, não, é um produto é o negócio feira acontecendo real time, Uhum. sabe? Não é mercado financeiro, não é para aumentar a EBITDA, é uma empresa que vive de gestão de eventos sólidos. A gente tem uma agenda muito bacana. Por outro lado, não necessariamente eu sou o que paga mais. Uhum. Talvez eu não seja a empresa mais interessante na aquisição. Então é entender aonde você se encaixa melhor. Eu quero ficar rico ou eu quero ficar rico e e ver meu filho sendo bem tratado ao longo dos anos. É mais Uhum. ou menos por aí que você tem que olhar. Legal. E nesse mandato que vocês estão do M&A agora, dessas aquisições que vocês estão fazendo, vocês estão olhando para o que exatamente? Vocês querem atuar dentro desses 20 setores que vocês já estão bem consolidados? Tem algum específico? Querem expandir para outros setores? Qual que é o perfil do que vocês estão buscando? Tem um que está dentro dos mercados que a gente atua, tem uma sinergia e um fit violento com o que a gente já faz todo sentido, agrega demais valor, com potencial violento de crescimento. E tem outra que é um mercado completamente diferente, mas ele dialoga com algumas indústrias que visitam os nossos eventos. Uhum. E tem um potencial gigantesco também. Pode ser que eu esteja errado, mas eu só vou postar minhas fichas. A gente já conversou, a gente fez um estudo mercadológico. Lá fora é uma realidade, aqui no Brasil ainda é muito, muito cedo, muito novo, mas eu acredito que isso mais cedo ou mais tarde vai crescer violentamente. É que é difícil falar, né? Não posso falar, né? É, a gente vai fazer uma parte 2 desse episódio Tá bom. aqui. E Quando acontecer, né? é isso. Passado 1, 2 anos, aí você vai vir aqui contar tudo como que foi. Combinado, Gil. Ó, isso aqui eu falei, eu tava errado, isso aqui eu falei, tava certo. Combinado. Temos um acordo. JP, conta um pouquinho pra gente agora dos bastidores da Nuremberg Messe, assim, na realização dos eventos. É, cara, como que funciona a produção, a logística dos eventos? Quais são os maiores desafios? Uma empresa do tamanho de vocês passa perrengue também ou não passa? Nossa, Conta um pouquinho de nossa, bastidor aí pra gente. tem bastante história, viu? Uma coisa que não é tão agradável de falar é o que não depende da gente, né? Putz, cara, isso é Cara, difícil. isso é difícil, viu? Porque eu vejo uma galera ali trabalhando que nem louco durante um ano, seja a equipe comercial, seja o líder do projeto, a equipe operacional, marketing, financeiro, os caras trabalhando e aí você tem um problema da porta para fora, né? Como o acesso a um pavilhão, né? Aquele trânsito infernal, é o cara 2 horas dentro do carro tentando chegar no pavilhão e o cara ligar pro teu cliente, pro teu vendedor e falar, cara, tô indo embora, não consigo entrar. Cara, isso brocha, mas Nossa. num nível. Mas são coisas que a gente não tem controle, né? São coisas que não dependem da gente, né? Por mais que você oriente, divulgue, que venha de Uber, venha de táxi, venha de metrô, horário, se você abre a feira mais cedo do que outros eventos em paralelo, por mais que você faça alguns ajustes no decorrer do processo, são coisas que é difícil de administrar, né? Dá uma desanimada na galera e aí você tem que trazer a galera, ô, vamos acordar, vamos animar. Isso é uma das coisas que o nosso setor, infelizmente, enfrenta, né, no dia a dia. Tem acontecido muito, é uma queixa, vou levar esse assunto para a associação, para a UBRAF, sou o primeiro vice-presidente da UBRAF. Já falei com alguns colegas que é questão de furtos. Tá acontecendo muito furto, cara. Muito, É cara. vergonhoso falar sobre isso, mas é uma realidade. Tá acontecendo muito furto nas feiras. Como os caras entram, eles pegam o celular, laptop. E não é só da Nuremberg, eu sei, são de Não, é um todo problema mundo. sistêmico. Cara, é um negócio que tá começando a me incomodar, para ser sincero, porque, de novo, você trabalha, 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 aí chega lá, tem uma experiência negativa. Eu sou muito. Eu olho muito para a experiência de quem participa, seja como expositor, seja como visitante. São coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem, infelizmente. Mas voltando para os desafios, nossa, tem muito desafio. A mágica é saber como lidar com eles, né? Porque desafio aparece, quem mexe com eventos sabe disso, ou é na montagem, ou é na realização. Os desafios estão aí, acho que é a maturidade, a tranquilidade, a calma,
para resolver essas questões. Por isso que eu falo que o middle management, né, tem que saber, tem que estar preparado para qualquer tipo de problema que venha a ter nos dias da feira. Boa. Aproveitando que você citou o BRAF, né? A gente entrevistou há alguns episódios atrás o Paulo Otávio, presidente executivo da BRAF. Ele falou muito sobre políticas públicas e o relacionamento do setor com o poder público em relação ao setor de feiras e eventos, né? Eu queria ter o take nisso, assim, Legal? também. Onde tu vê que tem espaço para sinergia, comunicação, o que que falta de infraestrutura e de trabalho do poder público para o nosso setor se desenvolver mais? Legal, legal. Realmente, primeiro o PO é um craque. O PO foi meu chefe na Reed, hoje trabalha com a gente, está na Ubraf. É um craque, cara. Sou suspeito para falar do PO, mas eu conheço ele, é um grande amigo. Tá fazendo um trabalho belíssimo na Ubraf. A gente, na pandemia, entendeu que a gente não conhecia o setor público. A gente sofreu muito na pandemia, e não foi pouco, né? No momento que a gente foi proibido de realizar as nossas feiras, os nossos eventos, a gente precisava dialogar com o setor público, e a gente não tinha contato nenhum. E começamos ali, naquele momento, um trabalho de campo, de forma individual, até em grupo, né? Eu, pessoalmente, cansei de ir em Secretaria da Casa Civil, Secretaria da Saúde, audiência com o prefeito, cheguei a ter audiência com o presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, presidente do Senado, cara, com o ex-presidente da República. Uma agenda intensa, mas mostrou como era importante estar próximo dos caras, né? E melhorou muita coisa. Hoje a gente tem um diálogo super aberto com o poder público. Ainda falta muito, principalmente quando a gente pensa em Brasília, que é um outro ingrediente que ninguém está discutindo, eu já trouxe isso para dentro da UBRAF, é a reforma tributária. Isso vai impactar a gente e de forma direta. A gente tem que começar a falar sobre isso. Mas o setor público, agora pensando a nível municipal, é o principal ator, né? Porque logística para chegar nos eventos. Um outro exemplo, CT. Eu sou um crítico aberto a CT. Gasta-se uma fortuna, você não tem ideia o quanto que a gente investe com a CT todo ano, e é um serviço péssimo. É um serviço horroroso. Que prejudica demais a experiência Porque, dos cara, quantas visitantes. feiras eu cheguei lá, tão irritado que eu tava. Eu sou hands-on, né? Tirei meu crachá assim, meu broche, fui lá no meio da rotatória. Por que que tá fechado aqui? Ô, doutor, não sei o quê, não sei o quê. Pô, sabe? E você gasta. Não é pouco dinheiro, não. A gente gasta uma fortuna com o CT e a CT tá deixando a gente na mão. E eu falo abertamente, tá? Eu não tenho o Sim. porquê proteger A ou B. A gente tem que ser crítico, a gente tem que agradecer na hora que o serviço é bem feito, e eu Uhum. faço isso abertamente, mas também tem que saber criticar na hora que o serviço é mal feito. E a gente sofre muito com o trabalho do CT. Legal, bacana. É interessante a tua visão. E tu trouxe uma visão complementar, assim, com a do PO, que ele, É. ele comentou bastante do período da pandemia sobre esse afastamento com o setor público e como ele defendeu muito o associativismo, assim, Ah, do setor, né, para conseguir defender as pautas que são de interesse em comum do setor inteiro. E agora tu trouxe essa visão mais do do dia a nível dia, né? do dia a dia e do municipal também, que É. tem um impacto mais direto, assim, mais óbvio, e que também é importante essa aproximação com o setor. JP, para a gente fechar, queria te fazer uma última pergunta, Tá. mais de visão tua, assim, qual que é a tua visão, onde tu acha que o setor de feiras de negócios caminha, para onde que ele está indo, onde tu enxerga ele daqui a 5, 10 anos, Legal. e também queria escutar um pouquinho qual que é o legado que tu está tentando construir na Nuremberg Mess no Brasil, qual que é o legado que tu quer implementar lá dentro da empresa. Legal. Cara, pensando em futuro, os eventos vão continuar existindo. Eu acho que se tem um setor que passou por altos e baixos, é o nosso, e ele sempre saiu mais forte. Acho que isso se deve ao ser humano, né? Aprendi com o PO isso. O ser humano é gregário. Ele gosta do contato físico, do tete a tete com seus amigos, com seus clientes, com seus parceiros. Isso nunca vai ser deixado de lado. Agora, dito isso, eu acho que o nosso caminho, o nosso mercado, ele caminha para eventos mais qualificados, né? Acabou, como eu disse lá atrás, o tapinha nas costas, vamos tomar um chopp.
É resultado. A gente tem que entregar resultado para aqueles que investem conosco. E como isso é feito? O qual ator novo nessa história toda? Inteligência de dados. É Perfeito. você levar as pessoas certas para dentro daquela estrutura física, né? Eu tenho a obrigação de levar aquele que interessa para quem está investindo comigo. É para aí que eu acho que o futuro dos nossos eventos estão caminhando. Já é uma realidade, não é algo nada, não é nenhuma ciência Uhum. nova, é algo que a gente vem desenvolvendo, a tecnologia está aí para ajudar nesse sentido. Não para colocar aquele ambiente numa tela digital, não é isso. Mas essa inteligência de dados que é feita através de tecnologia, ajudar para que a gente leve o profissional certo para dentro do pavilhão, esse é o caminho. É a minha visão bem simplista, mas Perfeito. acho que se você fizer esse arroz com feijão, cara, teus eventos vão ser sólidos por daqui 5, 10, 15, 20 anos. Perfeito. E legado, nossa, cara, legado. Ah, eu comecei de baixo, né? Eu comecei vendendo metro quadrado e passei por tudo. É verdade, eu tenho um olhar para as pessoas, um olhar de carinho mesmo, verdadeiro para as pessoas. Eu quero que a Nuremberg seja uma empresa muito legal para trabalhar. Que legal, cara. Eu quero que a Nuremberg tenha profissionais felizes, com um sorriso no rosto, ganhando dinheiro. No final do dia, não é só criar um ambiente bacana, agradável, mas é pôr dinheiro no bolso. Cada um tem suas contas para pagar. E eu acho que se somar isso, cara, dinheiro no bolso, entregando resultado e um ambiente feliz, você tem tudo para ser um dos líderes de mercado. E é para aí que a gente está caminhando como legado. Eu fui, como eu disse, quando eu disse que comecei pequeno, é que eu vi muita coisa errada. Eu vi muita coisa errada. Eu sempre falei comigo mesmo, cara, se um dia, eu sem pretensão, mas se um dia eu chegar numa posição de liderança, eu vou agir diferente que tudo isso que eu já vi. Eu vou fazer E é isso que eu diferente. estou fazendo. E tá dando certo. Até Legal. agora tá dando certo. Adorei a mensagem. JP, obrigado pelo teu tempo. Cara, uma honra Pô, gigantesca te prazer, receber cara. aqui, cara, nos nossos estúdios Eu aqui que do agradeço. mundo do marketing. É, sem palavras, assim, pelo teu tempo, pela tua dedicação, pelo teu comprometimento também, dividir um pouco de tudo isso que tu aprendeu em 20 e tantos anos de carreira com os produtores de evento que assistem a gente. E, cara, já fica o convite aí para daqui a alguns anos tu voltar para uma parte 2 aí e contar o resto da história, tá Que bom? legal, Edu. Eu que te agradeço. Um prazerzão estar aqui contigo. Conversa super agradável, tranquila. Obrigado. E estarei de volta. Com certeza. Bom, e para você que está assistindo a gente aí de casa, não perca na próxima semana, de novo na quinta-feira, o próximo episódio do Green Room. Coloque aí na agenda, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.